vivo. Agora vamos ver como convidar. Sabe o Instagram dela? Ju. Olha lá. Essa aqui? É. Olá, turma! Ana, você por aqui já! Que gostoso, a Mônica! Ai, gente, eu tô tão nervosa. Ai, meu Deus. A Ju. A Ju entrou? Ó, tenho só um pouquinho de paciência, porque a Nicole tá aqui me ajudando. Eu não entendo nada disso ainda, mas já vamos começar a puxar a Ju aí. A gente mandou a solicitação para ela. Ai, gente, quanta gente linda aqui. Eu falei, pelo menos sozinha eu não quero ficar. Vai ter mais gente junto. A Karina. Ó, o Nicolas entrou aí, Nicolas. A Vivi. Ai, gente, fala assim se é todo mundo de Piracicaba. Será que é todo mundo de Piracicaba? Se tiver alguém de fora, fala aí. A Zen. Ah, meu Deus, eu lembro de você, Zen. Que gostoso ser aqui. A Ju não tá conseguindo participar. Vamos lá. Daqui a pouco a Ju já entra. Enquanto isso, eu vou vendo vocês aqui. Vamos ver quem que tá. Gente, meu coração tá batendo. Ai, Mônica, obrigada. Obrigada. Ai, gente. Vamos ver. A Eliana Pacheco. A Ju chegou! Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom estar aqui. Tamo nervosa, né, Ju? Muito nervosa. Sempre dá aquele fiozinho na barriga. Olha que a gente fala, hein, Mônica? A gente fala com um monte de gente, mas mesmo assim a gente fica nervosa. Mas vamos... Ô, Ju, então eu vou falar um pouquinho aqui da loja. Eu tô aqui na loja até hoje. E vou explicar assim, a loja que a gente tem faz 27 anos, a loja. E a ideia dessa live até ela começou porque tem muita gente que vem aqui, que a gente vende o tarô, né? E muita gente que pergunta, como começa, como que eu faço? E eu, particularmente, tarô é uma coisa que eu ainda não tenho muita familiaridade. E aí, pensando nisso, falei, nossa, a Ju é uma amigona, assim, de quantos anos, não, Ju? Muitos anos que a gente está junto aí, né? Muitos anos. Aí eu convidei a Ju, falei, Ju, vamos lá então juntar e você explica aí para a turma. E a gente quer falar o básico, né, Ju? A gente quer bem isso, assim, coisas que eu não entendo, então eu vou ser a voz de vocês aqui para perguntar para a Ju, tá? Se vocês quiserem fazendo perguntas, pode ir fazendo, porque a Nicole tá de. Tá sem som? Uma pessoa falou que tá sem som. Tá sem som, será? Eu tô Ah, ouvindo normal. não, tá Deixa eu tranquilo. ver. A pessoa que não tá ouvindo, vê se não é o seu celular aí alguma coisa, porque tem gente falando que tá ouvindo bem. Eu falo um pouco mais alto, então aqui e a Ju também. Tá bom? Ju, Aí falar alto não é um problema. ô Ju, se apresenta em turma e vamos lá. Bom, olha, uma boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença. E eu vou falar um pouquinho, realmente, a Flor de Lótus, a Mônica Dona Madalena, o seu Brajão, que nasce o seu Brajão, meu coração, mora no meu coração. E eu me lembro, Mônica, que o primeiro tarô que eu comprei, mitológico, que é o tarô que eu uso até hoje, eu comprei aí na Flor de Lótus, quando vocês eram ainda logo no comecinho. Não era nem aí na Boa Morte. Mas então, gente, eu sou a Juliana, eu sou professora de inglês, eu leciono inglês há 1 milhão de anos, e isso é uma persona minha, né? Isso é uma parte de mim. A parte do tarô, né, que hoje eu respondo pelo Ju Martins, ele é como se fosse assim, é algo que é muito caro, que é muito precioso para minha alma, é um trabalho de alma. E eu comecei com o tarô. Essas coisas aparecem sempre na vida da gente, assim, né? Puf, por um acaso. Mas foi na década de 90, eu era universitária, morava em Londrina. E eu, assim, uma grande amiga minha, que é a Andréa Rigueto, que é astróloga, né? A Andréa comprou o primeiro tarô que eu vi na minha vida. E eu fiquei encantada. Era um tarô de Marsella, maravilhoso.
E naquela época ninguém falava de nada disso. E era difícil achar esse tipo né? Não tinham lojas esotéricas, não tinham nada. E aí eu fiquei encantada e comecei, foi aí que começa a minha jornada. Eu, em compensação, eu sempre brinco, né? Eu falo que eu fui um instrumento aí lá de cima, porque eu falo que a Andréa é uma excelente astróloga e é mérito todo e total dela. Mas eu fui usada pelo universo porque eu fui fazer um mapa astral e eu fiquei intrigadíssima. Eu achei que fosse ser uma coisa totalmente diferente. Voltei para casa e nós dividimos apartamento. Ela fazia graduação em Londrina. E aí eu falei, Andréia, escuta isso aqui, menina. E ela ficou também. E aí ela foi fazer o mapa astral dela. E aí a gente, logicamente, ela tornou-se a dela, não é a minha. Mas os nossos caminhos se intercruzaram, né? Então eu comecei lá na década de 90, fiz vários cursos. E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, eu achava que eu não tinha jeito, porque eu fiz curso de tarô e eu achava que eu ia ver as coisas, que as coisas magicamente iam pular na minha mente. E não é assim que acontece, né, gente? Então eu demorei um pouco. Quando eu me deparei com um viés mais simbólico, mais pro psicológico e pro simbólico, aí, para mim, e isso é uma história minha, não é que tenha que ser para todo mundo, aí as coisas começaram a fazer sentido. Então eu venho de um longo caminho de estudos, muitas vezes solitárias, tive muitos mestres e sou grata a todos que me ensinaram, que confiaram e me legaram esse conhecimento, e é isso. E aí eu resolvi de uns anos para cá, também muito incentivada pela própria Andréia, que é uma grande amiga minha de muito tempo, também como instrumento eu tive a Mariana Pastro Dio, que eu lembro que ela ligou para mim, eu fiquei um tempo sem mexer com o tarô. E isso me fez muito mal. E aí eu estava começando a pensar em voltar para o tarô, de repente essa colega minha, amiga minha, que estudou comigo, me liga e fala, ai, Ju, você pode me falar um pouquinho de tarô? Você sabe quem faz astrologia? Eu falei, astrologia eu posso te indicar. Tarô a gente pode conversar um pouco. E foi a partir daí que veio toda essa história, e eu voltei, e aí eu resolvi dar cursos, estruturar, a ler para outras pessoas, porque no primeiro momento eu só lia para pessoas muito próximas a mim. É isso. Agora, uma coisa, Ju. Então, eu acho que é interessante as pessoas, sempre a gente tem que se basear, por exemplo, por que existe o tarô, né? Então, assim, como que começou o tarô? Bem en passant, para a turma só ter uma base, e depois a gente começa a ir bem no prático, né? Então, o tarô, ele veio aí, assim, é uma confusão, tem várias teorias, né? Existem várias teorias, mas historicamente falando, ele começa no final do século XIV, começo do século XV, muito fortemente no período renascentista. Ele nasce primeiramente como, não sei porquê nem como, mas os relatos que ele nasce como cartas de jogos, assim, de entretenimento, os 22 arcanos, e depois, posteriormente, vem os arcanos menores, né? Mas isso é o que a gente tem de fato histórico. E aí tem gente que fala que ele é um conhecimento do Antigo Egito, que ele veio, que os ciganos trouxeram do Egito, enfim. Tem quem concorde, tem quem refute, e aí é muito, como não tem como a gente saber, eu particularmente acredito que é um legado muito antigo, do Antigo Egito mesmo. Tá, é a linha que eu também acho que é por aí. E o que eu entendo, que eu falo muito aqui na loja, que a função do tarô, ele é até um autoconhecimento, né? O mais importante, assim, quando a pessoa vai iniciar, é pensando nisso, não assim, abrir para jogar, para ver futuro. É isso, né, Ju? Olha, eu acho que deveria ser assim, mas não é que tem que ser assim. Várias pessoas procuram por outras, por uma questão mesmo divinatória e tudo mais. Eu acho assim, o tarô, você pode fazer previsões? Pode. Existem técnicas para isso, tem pessoas que são afinadíssimas. Quem já é uma pessoa que tem já essa sensibilidade maior, tem condições de fazer isso. Só que assim, eu acho que assim, o presente maior que o tarô pode te oferecer é justamente essa questão como ferramenta de autoconhecimento. O tarô, ele é um universo a ser explorado, ele é riquíssimo. E muito mais importante, eu acho, na minha opinião, muito mais importante do que você ficar querendo saber o que e como. Vou casar com o bofe, não vou casar com o bofe. Vou ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro. Meu sócio me trai ou não trai. Muito
mais importante do que isso, vou casar no final do ano, né? Não. Eu acho que mais importante é você saber por quê, né? Por que determinadas coisas na sua vida se repetem? Por que você trava em determinados? Porque o tarô, ele é um potencial. Quando você joga ele, você está jogando um potencial. Obviamente, quanto mais consciência você tiver e quanto mais autotrabalho, melhor uso você vai fazer desse potencial. Então, Mônica, eu acho que o tarô, ele te ajuda a explorar esse potencial interno que tem em cada um. É isso, assim. Perfeito. Ai, ótimo, Ju. E aí, vamos lá, vamos para a parte prática, que tem bastante gente que gosta disso. Então, assim, então teve várias perguntas que vieram, assim, como que eu devo iniciar? Tem colinha aqui, viu, gente? Porque teve muitas perguntinhas. Então, como que eu devo iniciar o tarô? E como eu escolho o meu primeiro tarô? Olha, tarô não é você que escolhe, é ele que te escolhe. É assim, muita gente vai falar assim, olha, tem tarôs que são mais didáticos, que se você quiser começar, como os de Marsella, o do Waite, o do Rider-Waite, que eles são tradicionais, eles são clássicos, né? Só que é assim, tudo bem, pode até ser mais didático, pode ser até mais legal, mas se você não curte, se você não tem essa identificação de cara, então não é para você começar com ele. Então eu acho assim, o tarô você tem que pesquisar, ver todos os tipos de cartas que tem e ver o que te move dentro. Sabe, chamou mesmo a tua atenção, você gostou, você ficou encantada, eu acho que é o encantamento. É com esse tarô que você tem que começar. Nem que isso seja um pouquinho mais difícil, né? Mas é por ali. Porque não adianta você comprar um de Marsella se você não se identifica, se você não gosta tanto assim das imagens. É bobagem. É igual escolher pedra aqui na loja. Quando a turma vai, que pedra? Eu falo, viu, olha a pedra. Sim. Qual que te chama mais atenção? Então, o tarô é a mesma linha, então, que vai, né, Ju? É o encantamento, é o seu encantamento. Lógico que você tem a questão, muita gente vai falar, não, mas tal tarô é mais fácil. Por exemplo, o mitológico, eu acho, por ter essa proximidade, né, da mitologia grega com a nossa cultura. Mas mesmo assim, se você não gosta, se você olha para a carta, aquilo não te encanta, não é para você. Tá, perfeito. Ju, aí a pergunta é assim, ó, qual que é a diferença entre o tarô e oráculo? Como que difere? Além das cartas, tem diferença? É uma ótima pergunta. Assim, às vezes as pessoas vendem tarô, mas não é tarô. Para ser tarô tem que ter uma estrutura. Tem que ter os 22 arcanos maiores e os 56 menores. Então, muitas vezes, muita coisa é vendida como tarô, mas na verdade não é um oráculo. E não tem problema nenhum. Oráculos são fantásticos, eu tenho vários. E funciona, né? Mas não tem essa hierarquia e essa estrutura, que é tão importante. Quando a gente adentra o estudo do tarô, a gente começa a compreender por que essa hierarquia é tão importante. Ela tem uma razão de ser, né? E até tem a pergunta que te fala, não sei se encaixa nisso aí, Júlia, fala assim, qual que é a diferença entre os arcanos maiores e os menores? O que difere? Ótimo. Assim, os 22 arcanos maiores, eles são cartas que vão falar de uma realidade mais profunda do ser humano, tá? Os menores, eles já são um reflexo desses maiores. Então, eles se aproximam mais de como a gente lida com esse potencial que vem dos arcanos maiores no nosso dia a dia. Então, ele também é muito usado para quem gosta de fazer previsão, não, e pode ser usado sem também fazer grandes previsões, né? Eu falo que, assim, ele é o macrocosmo e o microcosmo. Então, assim, quando a gente fala dos arcanos maiores, a gente está falando dos grandes arquétipos, né? Então, aí arquétipo passa um pouco para a psicologia analítica, mas são padrões muito antigos que diz respeito a nós. Então, são as nossas experiências humanas. A experiência de ser mãe, a experiência de ser do sábio, da morte. Como tudo isso nos liga enquanto seres humanos. E isso tem um gatilho no nosso inconsciente, né? E é através do tarô, com as imagens arquetípicas, que a gente começa a tirar toda essa realidade. Eu sempre falo, Mônica, quando eu estou lendo o tarô, eu estou sendo apenas uma tradutora, né? Eu estou pedindo permissão para adentrar, né, nos conteúdos do inconsciente do outro que está ali na minha frente.
Por isso é solo sagrado, tem que ter muita ética, tem que ter um respeito incrível, porque não são as cartas do tarô que são mágicas, não é a taróloga ou a pessoa que está lendo que é a... Não, são as respostas que estão dentro da pessoa que procura a leitura. Ou se você está lendo para você mesmo, você está acessando conteúdos do seu próprio inconsciente, você sabe as respostas. Então, quando a gente lê o tarô, seja para a gente ou para o outro, a gente está simplesmente tentando trazer clareza e olhar essas respostas, essa realidade que está dentro da gente. É como se fosse assim, Ju, é trazer o que está lá no inconsciente, você trazer para o consciente. Isso, é um processo do inconsciente para o consciente. Você traz clareza, você vai jogar luz, e isso tudo dentro de um potencial. Porque a minha abordagem, ela não é uma abordagem de fazer essas previsões pontuais, mas existem tendências. É óbvio que a gente está lendo tarô. Quem procura uma leitura de tarô, procura porque geralmente está com problema. Dificilmente ela tem só curiosidade. Às vezes ela tem problema e curiosidade. Então ela quer uma certa clareza em algum aspecto da vida dela. Só que isso está dentro dela. Então faz parte a gente tentar entrar, ajudar essa pessoa a ver esse potencial. Só que é uma coisa. O tarô, ele é um potencial. A pessoa pode ouvir por aqui e sair por aqui. E ela pode fazer absolutamente nada com aquilo. Então, a coisa vai continuar, né? Perfeito. Aí, Ju, assim, ó, tem outra pergunta que eu até achei interessante. Que existem vários tarôs, né? E qual que é a diferença entre eles? É só... Fale aí, melhor você falar. Não, o tarô, assim, para ser tarô tem que ter os 22 arcanos maiores e os 56 menores. Aí, assim, existem temas diferentes, né? E aí é o seguinte, é por isso que eu sempre falo. Se você aprendeu, eu fiz um curso, por exemplo, eu dou curso de tarô mitológico. Aí a pessoa fala, mas eu não sei se eu quero tarô mitológico, quero outra coisa. Falo, tarô é tarô. Logicamente, você vai aprender as questões, o tema da carta, mas a estrutura do tarô e o significado dos arcanos, eles são imutáveis, independente do tema. Então, tem tarôs arturianos, e aí eu sempre vou pontuar para quem me procura. Eu falo, olha, o importante é você aprender a estrutura do tarô, aprender, assim, com profundidade os significados. E aí, quando você escolhe o seu tarô, é legal que você se aprofunde no tema do seu tarô. Então, se você gosta de mitologia egípcia, e você vai lidar com o tarô, por exemplo, do Kier, que é tem vários tarôs egípcios, né? Que é um dos tarôs egípcios, é bom que você saiba sobre mitologia egípcia. Mas eu posso tirar sem saber nada? Pode, vai funcionar. Mas essa compreensão mais profunda, esse clique de intuição, de fazer outras conexões, quanto mais você se aprofundar no tema, mais isso vai ficando claro para você. Mas você pode, por exemplo, eu não sei o tarô, eu tenho um tarô que, sei lá, que eu ganhei, eu não sei sobre ele, mas eu sei tarô, então eu posso tirar com ele. Só que se eu tiver mais conhecimento do tema, quanto mais intimidade eu tenho com o tarô, mais fácil fica de você fazer as conexões. Entendi. Aí tá falando assim, como devo iniciar meus estudos com o tarô? Aqui não sei... Mônica, deu eu não ouvi. Pode falar, por favor? Lógico. Como que devo iniciar meus estudos com o tarô? Então, de repente, aqui, a pessoa que... vamos colocar a pessoa que quer ser autodidata. Tá? Ela quer jogar, ela quer vir aqui na loja, comprar um tarô e jogar. Como que ela faz? Então, assim, ela faz assim, ela vai na loja, ela olha todos os tarôs e ela vê, como você falou da pedra, o que ela arrepiar, o que ela se encantar é por aí. Então, ela compra esse tarô, aí ela vai... Geralmente, os livros de tarô os tarôs vêm com os livros de acompanhamento, né? Olha, alguns são ótimos, outros já, assim, são muito basiquinhos, muito essenciais, mas ela está começando. Então, eu começaria pelo próprio livrinho, por mais que ele seja simples, se ela não sabe nada, se ela está começando, é por aí que ela começa. Só que daí ela tem que procurar bibliografias, né? E aí tem várias, né? Desde genéricas até mais focadas em determinados tipos de tarô. E aí, assim, é legal a pessoa, né? Entender quais são os arcanos, qual a hierarquia. É importante que ela saiba numerologicamente a hierarquia,
que ela saiba o significado de cada carta. E aí vale, no começo são palavras-chave e tudo bem, a gente vai assim, isso aqui significa isso, mas aí eu tenho as palavras-chave, aí eu vou juntando as coisas. E eu acho que assim, é um estudo metódico. Se ela está começando sozinha, é bom que ela se cerque de boa bibliografia e que ela pratique. Então, assim, é um tripé. Você tem que ter o estudo, o conhecimento, você tem que ter a prática e você tem que ter um engajamento no sentido, assim, respeitoso, no sentido de como que eu posso estar aberta a isso, meditar sobre essas cartas, né? Então, existem várias técnicas que a gente faz, inclusive, para isso. Tá, então, eu até ia falar se tá certo o que eu falo, quer dizer, minhas indicações, como eu vou falando para a turma aqui, falo, ó, você vai levar o tarô, até o respeito que a pessoa tem que ter por isso, eu acho fundamental isso que você falou, que eu acho que é uma coisa que é importantíssimo, que é uma coisa muito séria que a gente está mexendo. Sim. E eu falo assim, olha, pega uma carta por dia e lê essa carta. Lê de manhã o significado dessa carta e medita o dia inteiro sobre ela, para você com o tempo incorporando ela em você. Eu acho que é isso. O que é que faz você entender, né, cada coisinha, e depois começar a fazer o cruzamento delas, né, Ju? É por aí. Isso, gente, é um processo que demanda tempo e demanda disciplina. Então, não vai ser da noite para o dia, ou não vai porque você fez um curso de tarô aí de um mês, um fim de semana, que você já sai, nossa, não. É só um lampejo que você precisa ir procurando cada vez mais luz nessa história. Então, você precisa ter essa postura meditativa, essa postura contemplativa, esse respeito, né? É um conhecimento muito profundo. Por isso que eu falo, deixar ele só por pura previsão do que vai acontecer ou não vai acontecer, é o mínimo do mínimo que você pode tirar de um universo que pode te trazer tanto autoconhecimento, que pode te trazer tantas sacadas sobre você mesmo e sobre como você interage com o mundo, né? Então, por isso, precisa de responsabilidade, precisa de disciplina e dedicação. Então, quem vai começar do nada sozinho, tem que ter o caderno. Eu sou professora, né, gente? Então, não vou fugir. Tem que ter o caderninho, tem que anotar, tem que depois revisar, tem que praticar. E aí, assim, tem várias maneiras, tem vários tipos de jogadas. E essa coisa de começar com uma carta só, como você fala para as pessoas que vão aí, é perfeito. Começa com uma carta só, contempla essa carta, veja o que ela quer dizer depois. Depois guarde ela para ver como é que isso se dá durante o dia, o que vem na sua cabeça, quais são os sentimentos que essa carta evoca. É importante, tudo isso faz parte. Tá, agora falha, então, nós falamos para quem quer ser autodidata, agora eu quero que você fale como que você faz no seu curso que você dá. Esse curso, eu estou louca para fazer, estou fugindo já, acho que faz umas 4 turmas, mas um dia eu vou chegar a fazer esse curso. Fala como que é a estrutura do seu curso para a turma aqui. Tá, bom, eu tive eu comecei no presencial, foi antes da pandemia, e depois eu tive. Então, assim, antigamente eu fazia 6 encontros de 4 horas. E essas 4 horas, assim, tinha um intervalinho e tal. E aí a gente abordava, mas eu separava. Eram 6 encontros de 4 horas para arcanos maiores, depois arcanos menores. Com a pandemia, na verdade, eu gravo os cursos pela plataforma, e vai pela plataforma Hotmart, então as aulas que eu daria presencialmente ficam gravadas, então o aluno assiste na casa dele, no tempo dele, repete as aulas quantas vezes eles quiserem, e aí eu faço uns 6 encontros, mais ou menos, conforme eu vejo também o número da turma, a necessidade, às vezes eu dou um pouquinho mais, eu vendo como 6 e dou 8, enfim, depende muito de... A Tânia falando, amei o curso da Ju, vai lá. Ah, a Tânia é uma... Tânia, sua linda, que saudades de você! E é isso, e aí eu deixo esse curso gravado, aí eu faço encontros pelo Zoom, e aí eu não vou dar essa aula, né? Então o aluno assiste a aula, anota dúvidas, se precisar eu retomo alguma coisa nesses encontros, e na plataforma vai ficar
a apostila, né, para ser impressa, para ajudar o aluno, se ele, a hora que ele estiver assistindo a aula, vai estar tudo ali, né? E depois os encontros são gravados. Então, o que acontece? Se é geralmente numa quinta-feira, eu tenho um compromisso essa quinta-feira, não tem problema, a aula vai ficar lá, depois sobe na plataforma, assiste esse encontro, se perdeu alguma coisa, e aí também a parte prática, eu deixo algumas práticas gravadas, né? E às vezes não. E tento fazer pelo menos pelo Zoom com as pessoas. Então, aí eu coloco a câmera só na jogada e aí a gente vai discutindo. Olha, gente, a questão é essa. A jogada está aqui. O que vocês podem me falar desse arcano nessa posição com relação a essa questão? O que passa? E aí a gente vai tentando expandir isso, né? Ai, que delícia. E é assim que eu tenho feito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É gostoso. Aqui ele fala tem uma pergunta que fala assim, como o tarô pode ajudar uma pessoa? Acho que já Olha, ou não? eu acho que de muitas formas, mas a pessoa tem que estar aberta, né, gente? A mesma coisa quando faz uma leitura de tarô, ou um mapa astral, ou leitura de qualquer outro oráculo. Se você não está aberta a refletir, se você não está aberta, se você vai com a postura, eu quero ouvir aquilo que eu tô afim, vai ficar na mesma. E aí não adianta colocar a culpa na pessoa que leu para você, ou no tipo de tarô, de oráculo, e não sei o que tem, né? Não é por aí. Eu acho que tem que ter uma predisposição em ouvir, acolher e meditar. Para quê? Para que isso gere novas atitudes, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, é o que eu falei. Você pode ler e não fazer nada. E aí, sai do jeito que entrou. E lembrar esse conceito que você colocou, né? Que são coisas que estão lá no inconsciente, que você vai trazer para o consciente. Nem sempre tem coisas que a gente quer, né? Ouvir. Então, são coisas que você tem que bem isso, para você ir trazendo para você, né? Sim, sim. Aí tem outra pergunta, Ju. Tem algum ritual antes de começar a abrir? Olha, existem vários. Se você procurar, é o que eu falei, a minha prática, o meu entendimento, ele não é absoluto, tá? Tem pessoas que têm uma outra visão, uma outra abordagem, e vão ter uma outra, podem discordar. Eu acho que assim, eu não sou a dona da verdade, mas a forma como eu encaro o tarô e todo esse conhecimento, eu acho assim, existe um ritual que eu aprendi em um dos cursos, que é consagrar esse tarô. Isso eu até ensino para os meus alunos, mas, eu preciso fazer isso? Não, você não precisa para conseguir ler o tarô, estudar o tarô. Mas, se você acha bacana, eu tenho um tarô. Quando você consagra esse tarô você não mexe, você não mostra para mais ninguém. Ele é teu, tá? Ele é de foro íntimo. Você guarda lá numa caixinha. Fale para mim, o que é consagrar? Que para você? É você consagrar para fogo, terra, água e ar, você dar um propósito para aquele tarô, você pedir proteção e tudo mais. Geralmente você faz isso quando você quer ter um tarô só para você meditar a respeito dele. Só que para fins práticos, que é o nosso caso aqui, como a gente está falando de estudar tarô e ler tarô, não é nem um ritual que eu falo, Mônica, seria uma prática. Eu acho que como a gente tem que ter respeito com o tarô, primeiro, você não abre tarô no churras, né? Você lê tarô, abre uma cartinha no meio do churrasco, do pagode, sabe, gente? Não dá. Então, assim, tem que ter um certo decoro. Então, eu acho assim, você vai abrir tarô, tem que estar num lugar quieto, né? Só você e a pessoa que está ali com você para ler, ou se você está estudando sozinha. É legal que esteja um ambiente limpo, não só fisicamente, mas energeticamente. E aí é muito da praia de cada um. Eu, por exemplo, vou ter sempre um incenso. Eu sempre vou ter uma representação de fogo, terra, água e ar, porque eu entendo fogo, água, terra e ar como funções da nossa psique. O nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso fogo, que é a nossa criatividade, a nossa essência divina, a nossa centelha divina. Então, a água, que é emocional, o arzinho do incenso, que vai falar do pensamento, do lógico. Eu gosto de me cercar dessas três. E, lógico, eu tenho um pano em que eu coloco o meu tarô, e sempre gera um certo... Porque tem escolas esotéricas que ensinam de outra forma. Então, vai ter gente que vai falar assim, você só pode abrir num pano preto.
Bom, se isso funciona para a pessoa, tá ok. Para mim, eu acho assim, não adianta você copiar ritual que você não reverbera dentro de você. Então, assim, não reverberou, se você acha que o seu pano é bolinha roxa e verde, é esse que você tem que usar, né? Mas tem pessoas que vão discordar comigo. Eu não faço parte de nenhuma escola esotérica, então, assim, eu me sinto um pouco mais livre. Mas tem escolas, tem pensamentos que são um pouquinho mais certinhos. Mas daí vai de cada um. Se você gosta, se isso é legal para você, tranquilo. Para mim não tem muito certo e errado. Para mim, errado é não ter respeito com o tarô e com esse conhecimento. Então é aquela coisa. No churras, no boteco, por favor, não. Mais amor, por favor. Você falou uma coisa que eu, às vezes eu falo muito aqui na loja, porque a loja esotérica, as pessoas, né, às vezes, né, esoterismo, eu falo, gente, às vezes é bem assim, né, um pouquinho de pezinho no chão, e a palavrinha que você falou, que às vezes eu pulo um pouco, tem que fazer isso, tem que fazer, eu falo, viu, gente, não tem que nada. A gente não tem que nada, a gente tem que usar a nossa intuição. Acho que é o mais importante em tudo, na vida, é usar a intuição. E é isso que você falou. Eu quero uma toalha, né, de bolinha. Então é ela, porque a intuição vai fluir ali. Porque o mais importante é isso, né, Ju? É a intuição. Eu acho. Por isso que eu falo, essa coisa do tarô didático, para mim não tem muito a ver. Tem a ver, você tem que ter encantamento. Aquilo tem que te chamar, que você tem que se encantar. Não interessa se ele é didático ou se ele não é didático. Se ele não é didático, é porque você tem um caminho muito longo e tem a persistência se você realmente gosta disso, né? Mas a gente não pode esperar nada mágico. Então, se eu gosto de tarô e se eu quero estudá-lo seriamente, eu tenho que ter consciência que não é da noite pro dia. Olha, eu sou professora de inglês e, assim, quantas vezes eu tenho que bater com os meus alunos de inglês que tudo é processo. Eu estou estudando um mês, eu vou ser fluente. Não vai, não vai. Então, assim, fujam dessas coisas mágicas, rápidas e tudo mais. O que eu acho que acontece muito hoje em dia, eu chamo de espiritualidade de shopping center. Então, a pessoa faz um cursinho aqui, uma coisa ali, ela já se acha, entendeu? A mestre maga patológica, autoridade máxima. E olha, gente, isso é uma questão muito importante, Mônica. Oi, desculpa, eu te cortei. É que eu quis chamar você, eu falei assim, porque tem várias pessoas que vêm na loja, assim, aqui, né? Que eu poderia até estar chamando, mas como eu sei que você é uma pessoa que faz 20 anos, você mexe com isso, então eu sei o respeito que você tem por isso e a maturidade que você tem em mexer, né, com o tarô. Então, até foi por isso que eu falei, nossa, a Ju é perfeita aqui pra gente estar falando. Porque tem essa maturidade. Obrigada. Mas você sabe que o primeiro conselho que eu recebi nesse sentido foi da sua mãe. Eu me lembro do tarô mitológico que ela deu na minha mão, ela falou assim, mas tem que levar muito a sério, tem que ter muito cuidado, muito respeito. E eu agradeço muito a dona Madalena por esse foi o primeiro conselho nesse sentido ético desse caminho que eu recebi foi da sua mãe. Então, para vocês também são muito importantes nessa trajetória, amigos. Meus tarôs, os primeiros foram... Eu fiz um curso, eu acho que o primeiro foi um curso que eu fiz no espaço que a gente tinha, que é um espaço... Lembra que era um espaço sem fins lucrativos, né? Que era harmonia, tinha reiki, né? E a gente também teve a Renata Gregolin, que deu pra gente, assim, muito legal, ela doou o curso dela para as pessoas que frequentavam o espaço, foi o primeiro contato, sou muito grata a ela também. E depois eu fiz um curso do Kier em São Paulo, e aí eu pirei, porque tarô egípcio é uma coisa, né? E aí eu comecei a ficar frustrada, eu falava assim, nossa, mas não é para mim esse negócio, eu não tô entendendo, eu não consigo. Não é que não é para você, é que é um caminho, é um processo. E a gente tem que ver que não é assim, né? Da noite pro dia. Vamos lá. Existem apenas uma forma de abrir o tarô? Não, tem vários tipos de jogadas. Vários. E vou dizer mais. Quando você pega intimidade, você pode criar suas próprias jogadas. Desde que você saiba o propósito e a marcação de cada uma, vai funcionar. Legal. Ótimo. Aí aqui, ó, as cartas respondem a qualquer tipo de pergunta e as perguntas precisam ser objetivas? Olha, elas respondem, né? Elas respondem, mas o tarô é tão sábio que existem momentos em que ele te fala, olha, não vou responder porque não está pronto essa história, né? Existe isso também. E as perguntas você pode fazer desde uma pergunta muito objetiva
até uma pergunta genérica, como, por exemplo, um conselho, né? Sei lá, você se concentra e você vai tirar uma carta e vai falar assim, eu quero um conselho para o meu dia ou para essa situação que está tão difícil para eu meditar a respeito, ele vai te dar. Você pode fazer perguntas assim, e não, eu não gosto muito, mas eu faço porque todo mundo é maluco por isso, mas eu sempre procuro atrelar que tipo de sim, que tipo de não. E tem essas cartas que, gente, é muito legal. A carta sai, ela não te dá a resposta que você quer. Aí a pessoa vira, pergunta daqui, pergunta dali, ela tenta de novo e o tarô não vai dar. Às vezes dá a mesma carta e às vezes dá uma outra carta que é variação do mesmo tom da resposta que ela precisa. E aí eu falo, tá vendo? Não adianta querer forçar muito a situação. Então, responder, ela responde todas, né? Só que nem sempre essas respostas estão prontas, né? E aí precisa ver o quanto você está disposto a olhar para essas questões, essas respostas, que às vezes a gente não quer ouvir. Nem fale. Aqui na loja tem um baúzinho de mensagem que quando a turma vê, tá. Aí, posso tirar de novo? Eu falei, mesma cartinha. Eu falo, viu? Não adianta fugir, é isso aí. É por aí o negócio. E é assim mesmo. Vamos lá. Aí perguntaram, Ju, com qual frequência? Apesar que você acabou de falar já, né? Mas pode jogar todo dia? Você pode tirar uma cartinha? Com qual frequência? Eu acho assim, se você ficar... eu acho que você pode até tirar todo dia se quiser. Mas de que jeito? Se eu tô querendo um conselho, uma inspiração, ok. Mas se você vai, assim, eu acho preocupante pessoas que ficam dependentes, seja de oráculo, seja de tarô. Então, vou ou não vou à sorveteria? Meu, sabe? Eu acho que existe uma coisa assim, se são questões mais difíceis, desafiadoras, questões que estão pegando no seu dia a dia, você vai tirar uma vez e vale a pena você realmente meditar. Anota a tirada, depois pega as cartas que tiraram antes de dormir, olha, pede para você ter um insight, para você se conectar com essas... E ter realmente, sabe, o teu inconsciente trazer mesmo, sabe, ficar mais claro para você. Agora, ficar tentando forçar a resposta e tirar tarô de qualquer jeito, por qualquer coisa, eu acho uma temeridade, precisa de terapia. Sabe, vai fazer outra coisa da vida, vai ser feliz, vai procurar um psicólogo, porque não é legal, não é legal para você, não é bacana, sabe? Eu acho que você também tem que se autorrespeitar, né? Não interessa se você tá fazendo isso com uma taróloga ou é com você mesmo. Respeite-se, tenha um pouco assim, sabe? Medite sobre aquilo. Não tem necessidade da gente tirar tarô para coisas frívolas, para coisa bobagem do dia a dia. Questões importantes é uma coisa. Como mecanismo, não pode usar, Ju, como mecanismo de fuga. Isso, Mônica, exatamente. É exatamente o que você está falando. E tem uma outra coisa. A gente fala dentro do estudo do tarô que uma tirada completa de tarô geralmente é para durar, e que não dá para pôr numa caixinha. Mas é entre aí uns 3 meses, de 3 a 6, né? Mas é por aí. Eu mesma tiro para mim 2 vezes ao ano, máximo. E só se eu tiver uma questão assim, uma complicação, alguma coisa que está muito travada, que eu preciso... Aí eu faço, mas normalmente uma jogada mesmo inteira tal. E aí eu geralmente anoto e faço isso. Eu medito sobre elas. Antes de dormir eu pego de novo essas cartas, penso na questão, penso na minha vida. Mas tirar por bobagem eu acho que não é legal. O tarô é mais que isso. Nem fale. Bom, vamos lá, o que mais? Daí tem assim... eu posso fazer a leitura e ver o que significa ou tenho que decorar ela tem que decorar os significados da carta ou ela pode, de repente, ela abre e vai ler. Isso acho que é no início, né? A pessoa abre e vai ler. Olha, eu acho assim, no início é legal, você pode olhar, tem as palavras-chave, a interpretação, mas isso também é muito superficial. Então, mas para efeitos de memorização de estudo, é importante. É importante saber que número aquele arcano é. Eu sempre falo que o tarô é uma jornada arquetípica. Você é o herói, você é o louco do tarô, que é o 0 ou o 22. Você começa, por cada arcano que você passa, você tem uma expansão de consciência. Ou seja, ele é uma jornada evolutiva. A hora que você termina, você vai para outra. Então, é uma jornada em espiral.
né? Que você vai adquirindo toda essa história. Então, assim, no começo é difícil mesmo, é muita coisa. Então, eu tenho que saber qual é o número da carta. Vários tarôs não têm número, mas quem estuda tarô tem que saber. E tenho que saber qual o significado de cada arcano, que só aí é pano para manga. E depois, se você dominar os símbolos que estão daquele tema, melhor ainda. Mas no comecinho, ó, eu tô aqui praticando com a minha irmã, porque eu acabei de ler sobre tarô, fiz curso, sei lá. Eu não vou saber, é impossível. Aí eu vou catar o livrinho, eu vou olhar, tarará. Mas não pode ficar só nisso, porque isso não é nada. Tem que avançar, tem que ler. Isso que eu falo, o tarô precisa de conhecimento, precisa de leitura, precisa de estudo, né? E depois de prática. Tá, a Emilene, ela perguntou a origem do tarô. Mia, a gente lá no começo a gente falou, depois vai ficar salva a live, a gente vai salvar. Daí você dá uma olhadinha lá no começo, a gente começou falando, que eu acho que é a base mesmo pra gente saber, né? Sim. Bom, vamos lá. A penúltima pergunta, depois a gente já encerra, Ju. Os sites de tarô que simulam leituras, o que você acha sobre isso? Você acha que funciona? Funciona no sentido da sincronicidade. Tá. Existe algo que, se você está aberto, né? Se você realmente quer aquilo, aquilo vai vir de forma por sincronismo até você, né? Eu não gostava muito, eu não punha fé, até que pela pandemia eu fui obrigada a ler tarô online para as pessoas. Eu faço isso via um aplicativo, é ao vivo, né? E aí, minha primeira preocupação, eu testei. Eu falava assim, gente, como é que vai ser isso, né? E dá certo. Então, esses sites, apesar deles, vamos dizer assim, deve ser alguma coisa que faz, né? O algoritmo lá que faz escolher as cartas que você pede. Só que você tá lá, né? Existe o teu inconsciente pedindo, então vai funcionar. Olha, você mudou minha ideia agora. Eu ia falar que não ia funcionar nada. Mas por esse processo de sincronismo. Então, você tem que estar muito afim, você precisa estar bem concentrada e não fazer por farra, né? Entendi, tá. E a última pergunta, Ju, é assim, ó, qual baralho eu utilizo na numerologia kármica? Esta pergunta eu acho bem legal. É assim, eu não sei nada de numerologia kármica e numerologia eu sei o básico do básico para que eu possa mexer com o tarô. Eu aprendi, na verdade, o significado dos números estudando o tarô, né? Qual a importância do 1, o que 1 significa, o 2, o 3. Mas eu não tenho profundidade dentro da numerologia. Bom, então, eu acho assim, eu mal sei direito, eu sei que tem a pitagórica, a cabalística, eu acho que para efeitos da numerologia cabalística, eu acho que um tarô como Kier, que é um tarô egípcio, porque o que vai ser importante? Ter o número, né? E eu não sei na numerologia kármica se eles entram na questão da cabala, mas a cabala tem tudo a ver. Então, por isso que eu falo, é um universo. Então, se ela tiver uma carta que tem vários tarôs egípcios que tem. Eu estou citando o Kier porque é o mais próximo, que é o que eu tenho aqui. Mas tem outros, só que tem tarô egípcio que não tem. Então, tem que ter o número, vai ter que ter a letra do alfabeto da cabala, né? E geralmente tem referências astrológicas, né? Geralmente tem. Então tem o Sol, o Netuno, não sei o quê, e mais tudo o resto. Então, isso que eu falo, gente. Você pega um tarô desse, que tem mitologia egípcia, e você sabe, uma mitologia egípcia é pano pra manga. Aí você pega coisas de astrologia, que não é fácil, mais a cabala e mais a numerologia, olha, você tem aí 3 vidas aí para você estudar. Então, eu acho que para efeito da numerologia cabalística, que eu não sei, tá? Eu não conheço, mas eu faço uma pequena ideia. Eu imagino que a questão da cabala e a questão numérica, e eu acho que um bom tarô egípcio com todos esses elementos, eu acho que seja bacana. Acredito, não tenho certeza. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Alguém quer... Gente, eu tô com assistente aqui, viu? Porque eu... lá, ó. Cadê? Peraí, gente, peraí. Eu não enxergo nada. A Nívia ajudando. Aqui, ó. Quando jogamos pra gente mesmo, podemos passar por situações de ego e vaidade? Como minimizar esses efeitos?
Eu diria que o mais difícil é tirar pra gente mesma. Porque eu nunca sei se eu tô sendo condescendente demais com a minha pessoa, tô sendo muito boazinha, ou eu tô sendo carrasca. Então, você corre o risco de ir para esses extremos, não tem jeito. E aí, você tenta, né? Agora, isso eu acho importantíssimo. A questão do ego, da vaidade, vai para você e vai para o outro também. Gente, estudar tarô não é para você se sentir, ai, maravilhosa, empoderada, eu consigo solucionar a vida do outro, ai, 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 sabe? A gente tem que tomar um cuidado gigantesco. A gente tem que ter uma vigília, assim, constante, porque você começa a ficar envaidecida. As pessoas gostam do teu trabalho, as pessoas te elogiam, você começa a inflar o ego. Mas é sempre bom você tomar uma baldada d'água na cabeça e falar assim, ó, você não é nada, você não é nada, você é um mero instrumento. Isso mesmo. Pense nisso como um trabalho de amor a você e ao próximo e pense nisso que você é nada mais do que um instrumento. Se você conseguir dar um pouco de clareza, trazer um pouco com a sua interpretação, um pouco de clareza e que isso ajude a vida daquela pessoa, agradeça e seja feliz. Mas isso não veio de você. Sim. Só. Tem uma frase que eu adoro, que é da Madre Teresa de Calcutá, que ela é mais ou menos assim, que ela fala assim, que eu seja o lápis da mão de Deus. Então, ai, que lindo. Que eu seja o instrumento aí da... E a gente é só isso, né, Ju? Eu acho que a gente, quando a gente está usando a intuição, quando a gente se liga né, com algo maior, né? Então, é perfeito isso que você falou. Ju, acho que... Isso você me falou... Desculpa, Mônica, eu te cortei. É que eu falo demais. Não, fala, eu te cortei o que você estava falando. Pode falar. Não, você que falou de intuição, eu não queria deixar passar, né? Uma coisa que eu pontuo muito quando eu estou ensinando o tarô é o seguinte. Gente, estudar é importante. Fala aqui a professora, tem que estudar, tem que ter conhecimento. Para você começar, aos poucos, discernir. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, começa a falar um monte de coisa. Assim, quando eu fazia presencial, eu fazia uns exercícios de dupla, né? Eu perguntava, de onde você tirou isso? Ah, porque, gente, começa a achar que tudo é intuição. Então, começa a vir, começa a extrapolar. Tem que também ter uma parcimônia. Será que é intuição mesmo ou será que é caraminhola da sua cabeça? Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa, sabe, essa razoabilidade para ponderar. Tá. Tem uma pergunta aqui, Ju, vamos na última, depois a gente se encerra, daqui a pouco dá uma hora, daí cai a live aqui. Como desenvolver confiança para tirar para quem não conheço? Muita prática. Muita prática. Ora et labora. Não tem o que fazer. Tem que ter essa persistência e você vai minando a sua... você vai construindo, você vai construindo a sua autoconfiança aos poucos. Tem gente que consegue mais rápido, tem gente que consegue... Eu demorei pra caramba. A Andréia é testemunha disso. Porque dá medo. E quando você tem consciência da responsabilidade que é isso, né? Porque você, quando começa a estudar tarô e vai ler pro outro, você quer acertar. Você tem que tirar isso da cabeça. Não tem que acertar. Você tem que tentar compreender aquilo, né? Tá. Ju. E aí, assim, você conseguir que aquilo reverbere, que aquilo faça sentido para a pessoa, é com o tempo mesmo. Então, primeiro a gente começa com as pessoas mais próximas, depois a gente vai dando passinhos. Mas nesse ínterim, é preciso que a pessoa realmente não só estude, não fica só aqui. Tem que ficar aqui, mas tem que estar na mão também. Tem que jogar, tem que fazer a sua parte. Ju. Hoje não vai ficar... né? Fala um pouquinho, eu não te ouvi, Mônica. Eu acho que tá bom essa live nossa aqui. E eu quero, assim, agradecer profundamente a sua disposição de estar aqui. Eu é que agradeço. Ju, que você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que eu, nossa, gosto muito e admiro. Então, muito obrigada. E agora fala alguma coisa para a turma aí. Olha, Mônica, antes de mais nada, eu que agradeço demais você, sua mãe, olha, foram tantas coisas que a gente já viveu, né, Mônica? Você acompanhou tanta coisa, tantas fases da minha vida, e eu a de vocês, e para mim é uma alegria esse convite
Então, agradeço de coração mesmo. E assim, para todos que eu vi, eu não consigo enxergar, eu sou meio míope, e assim, eu estou preocupada em falar, então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu estou vendo aqui subir os comentários e todos aqueles que tiveram aqui, meu boa noite, muito obrigada. Sim. E espero encontrá-los mais vezes virtualmente ou pessoalmente. E é isso. Perfeito. E aí, assim, ó, eu vou montar curso em final de junho, tá? Mas aí, quem quiser pode ir seguindo pela minha página, né? O @ju.martins.tarô. E lá eu vou tentando colocar o conteúdo. Só que, assim, tem que ter paciência, né? Porque eu já tenho, assim, uma certa dificuldade em mexer com tecnologia. E aí, eu não faço só isso da minha vida, eu tenho os meus alunos, então eu gostaria de postar todo dia, né? Fazer aquele super trabalho virtual e tudo mais, de marketing digital, mas não consigo, tá, gente? Mas aos poucos eu tô sempre, não deixo passar muito. Isso que é gostosinho, é caseiro, né, Ju? É caseiro, é gostoso. Eu curto isso. Ju, muito obrigada. Turma, muito obrigada. Adorei vocês aqui. Eu acho que o grande medo de qualquer um que faz live é ficar sozinho na live, né, Ju? As pessoas que estavam junto com a gente, obrigada, muito obrigada. E a turma tá pedindo parte 2, Ju. A gente Vamos fazer. Vamos sim. faz mais coisas aí juntas, tá bom? Ó, Com certeza, será um prazer. Um grande beijo para você, um beijo para todo mundo. Uma boa noite, um bom descanso. tchau. Tchau, tchau. Agora a Nicole fecha.